Bom dia, boa tarde, boa noite, meu Oi, povo! minha gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Eu Lessa. me chamo Alexandre Para você Martins. que acabou de chegar no nosso canal, seja muito bem-vindo. Estamos na Bem-vindo, jornada do propósito. bem-vinda. Seja muito bem-vindo ao programa Café com Propósito, ao canal Martins e Lessa. Hoje estamos no episódio 216, né, Só amor? Para a vitória, glória de glória a Deus. E o Deus. tema do episódio de hoje é quebrando as armadilhas da vida. E hoje a gente vai meditar e a gente vai ver o quanto vai ser enriquecedor esse salmo de hoje para a gente quebrar essas armadilhas da vida, né? Hoje nós vamos meditar no Salmo 124. Lembrando que a nossa Bíblia é na nova tradução da linguagem de hoje, tá, gente? Então, assim, qual é o nosso propósito de estar aqui? É encorajar você a viver o teu propósito com Deus à luz da Bíblia. Nós estamos na série do livro de Salmos e hoje nós vamos meditar no Salmo 124. Amém? Amém. Vamos lá, vamos iniciar a leitura. Em nome de Jesus. Salmos 124. Queria, vamos lá. Queria que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe, a enchente nos teria coberto, e teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Demos graças ao Senhor que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como o passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. E esse aqui eu vou repetir. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Glória a Glória a Deus. Deus, gente. Hoje a gente vai meditar em alguns pontos aqui no episódio de hoje. Um dos pontos que a gente vai falar é como reconhecer essas armadilhas da vida, né? Mas antes de falar sobre como reconhecer essas armadilhas, a gente precisa entender o contexto desse salmo. Aqui a gente acredita que esse salmo ele foi feito por Davi. Provavelmente quando Davi estava lá no campo de batalha, Deus tinha dado uma vitória específica para ele. Mas o ponto principal é que muitas das vezes nós precisamos olhar por qual é a lição que tem desse capítulo que a gente está lendo. O que o Senhor quer que a gente tome para a nossa vida, que a gente aplique na nossa vida. Com certeza, você, assim como eu e o Alexandre, já vivenciou muitas adversidades, muitas lutas, lutas essas que a gente, ao longo da nossa jornada de fé, a gente vai enfrentar. E muitas delas vão chegar pra gente ao ponto de quê? De fazer com que a gente perca o ânimo, ao ponto da gente achar que a gente não tem força suficiente pra gente resistir. E muitas das vezes a gente vai achar até que aquela situação ela vai engolir a gente, ela vai acabar com a nossa vida. Era assim que o salmista, ele se expressa no salmo que ele estava se sentindo. Ele achava que ele ia ser devorado. Ele achava que ele ia ser sucumbido pela adversidade. Mas eu quero te dizer que nós podemos clamar ao Senhor. Muitas são realmente as armadilhas do diabo preparadas para vir contra nós, mas nós temos um Deus que quebra e que destrói, né? Essas armadilhas, por quê? Porque há poder no nome de Jesus, há poder no nome que está sobre todo nome. E eu quero dizer para você que você deve perseverar, confiar tão somente no Senhor. E hoje a gente vai abordar de uma forma mais profunda como que a gente começa lidando com essas armadilhas para conseguir quebrar essas armadilhas. E aí a gente precisa reconhecer. O primeiro ponto é reconhecer as armadilhas da vida. Olha o que diz o versículo 1 e o versículo 2. Amor, você pode ler novamente o versículo 1 e 2? Amém. O que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os nossos inimigos nos atacaram, eu continuo? Amém, só até o 2. Pronto. Gente, a primeira coisa que o salmista faz é reconhecer o que seria de nós se o Senhor, né, não estivesse do nosso lado. O que seria? Os inimigos teriam atacado a gente teria morrido, só Deus sabe, né? O que seria de nós? E aqui a gente precisa refletir nessa passagem. O salmista ele expressa primeiro a gratidão que ele tem ao Senhor. Ele começa enfatizando, né?
Bota aí, por favor, amor, por favor, o versículo 1. Ele enfatiza pedindo para o povo responder. Responda, povo de Israel. O que poderia acontecer com a gente? Porque ele quer que nós tenhamos essa consciência, uma autoconsciência da importância de nós nos desenvolver diante de Deus, reconhecer que cada passo que a gente está dando na jornada não é só mérito nosso. Na verdade, é mais mérito de Deus do que de nós mesmos. Nós sozinhos, gente, nós não chega a lugar nenhum. Nós sozinhos nós não podemos nada, mas o Senhor na nossa frente, a gente avança, a gente cresce na graça, a gente aprende, a gente desfruta da jornada, a gente tem uma compreensão diferente. Talvez você vá compartilhar parte do que você está vivendo, vai ter gente que não vai compreender nada e talvez está até murmurando. Mas se você tem pessoas na sua vida que caminham na mesma fé que você, assim como você vai reconhecer Deus em cada etapa da jornada, essa pessoa ela vai testificar e ela também vai glorificar o nome do Senhor. É por isso que a gente sempre fala do quão importante é termos na nossa jornada de fé pessoas que produzem em nós um relacionamento para nos aproximar de Cristo, que a gente considera relacionamentos saudáveis, né? Pessoas que estimulam e que caminham na mesma fé que nós. E aqui eu queria que você percebesse exatamente essa expressão do salmista. Ele agradece ao Senhor e ele pede até para o povo, olha gente, vamos olhar. Olha para tudo que nós estamos vivendo agora. Se não fosse Deus na nossa vida, vocês acham que a gente estaria aqui? Gente, nós precisamos olhar para a nossa jornada da vida e olhar com uma perspectiva diferente, sabe? E por isso que o tema do nosso episódio de hoje é quebrando as armadilhas da vida. Nós precisamos, para quebrar essas armadilhas, ter uma perspectiva diferente, olhar de uma forma diferente, identificar, sim, mas enfrentar essas armadilhas, sabe? Vai enfrentar só? Não, você vai enfrentar com a ajuda de Deus. E é por isso que a gente precisa ter essa autoconsciência da importância da gente se desenvolver, para que a gente consiga reconhecer essas armadilhas que nos impedem de alcançar o nosso propósito com o Senhor. E um insight, uma dica prática que a gente pode trazer para esse ponto, para esse tópico de agora, é: reserve um tempo. Reserve verdadeiramente um tempo para você refletir sobre os desafios e sobre as armadilhas que você tem enfrentado atualmente, sabe? Ok, Dani, consegui identificar aqui as armadilhas que eu tenho vivenciado, que eu tenho experienciado. Você vai orar. Ora para Deus te dar sabedoria. Ora para Deus te dar força. Senhor, como que eu posso superar essa armadilha? Como que eu posso, meu Deus, vencer essa situação? Como que eu posso avançar? Gente, nós precisamos entender que o nosso acesso com o Senhor ele é direto. Nós não precisamos de ninguém para a gente acessar a Deus. Nós temos esse acesso. Jesus, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou para nós termos o acesso através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Se nós verdadeiramente pedirmos de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento, nós vamos entender, vamos ter os comandos necessários para a gente avançar e para a gente superar essas armadilhas e vencer essas armadilhas no Senhor. E um segundo ponto da palavra de hoje, a gente vai meditar agora no verso 6 e 7, é encontrando libertação através da fé em Deus. Olha o que diz o Salmo. Demos graças ao Senhor, que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. Ele começa agradecendo ao Senhor, porque foi o Senhor que os libertou. Foi o Senhor agiu através do poder dele contra os inimigos dele. Sim, como passarinhos, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O salmista, ele celebra a libertação de Deus, né, das armadilhas. E quantas vezes nós precisamos olhar para essas armadilhas que muitas das vezes a vida, ela vai vir para nos sucumbir, para acabar com a nossa fé, com a nossa confiança no Senhor. E é aí que nós precisamos lembrar que nós podemos encontrar em Deus a esperança e a força que a gente precisa, sabe? Essa mensagem, ela nos inspira verdadeiramente, gente, a gente descobrir uma nova perspectiva ao confiar no Senhor. Quando eu confio em Deus, eu creio que Deus vai me libertar, eu creio que Deus vai me livrar dessas fortalezas que muitas das vezes o diabo tenta contra a minha vida. E eu queria falar sobre libertação. A gente está falando exatamente disso agora e o quanto é importante nessa jornada do propósito a gente entender que nós precisamos todos os dias sermos libertos. Nós precisamos.
E a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Amém, gente? E a verdade vos libertará. E é por isso que você precisa desejar ardentemente, Deus, me ensina, eu quero aprender de ti, porque eu quero ser liberta. Tem pessoas que falam de libertação como só quem tá lá ainda sem conhecer e sem ter um relacionamento com o Senhor tá aprisionado. Não, nós caminhando com Jesus, nós precisamos ser libertos todos os dias. Nós precisamos ser libertos do nosso egoísmo, nós precisamos ser libertos da soberba, da inveja, da altivez. Ah, gente, é tanta coisa que a gente precisa ser liberto. Eu preciso ser liberta todos os dias. Eu peco, minha gente. Eu peco em atos, eu peco em palavras, eu peco em pensamentos, eu peco em obras. Se não fosse a graça, o favor e a misericórdia do Senhor, não estaria aqui. E é por isso que todos os dias eu digo para Deus, Senhor, liberta-me. Liberta-me, Deus, liberta-me de mim mesma, das minhas convicções, do meu próprio entendimento. Porque eu quero verdadeiramente resplandecer a glória de Deus. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus. E eu quero encorajar você a caminhar nesse mesmo entendimento de fé. Louvado seja Deus. Então nós precisamos confiar no Senhor para a gente encontrar a libertação, sabe? Superando os desafios, fortalecendo a nossa jornada do propósito. E o insight aqui é a fé. A fé, gente, ela nos permite experimentar a libertação das armadilhas da vida, sabe? Ela permite que a gente abra um caminho novo e a gente consiga criar nesse novo caminho e ver, deslumbrar, sabe? Um futuro direcionado pelo Senhor, um futuro alinhado pela graça de Deus e pelo aquilo que Ele tem gerado ao nosso favor. E uma dica prática, Dani, para isso. Vamos lá, gente. Quando você se sentir preso, ou muitas das vezes até desencorajado, porque existem momentos na jornada que a gente acha que a gente está preso. A gente tenta, mas parece que a gente está realmente aprisionado. Às vezes a gente tem até a vontade de fazer, mas a gente não tem a coragem suficiente, né? Eu quero pedir para que você, nesses momentos, você medite na palavra do Senhor, busque versículos que tragam para você esse entendimento de fortalecimento. E a partir daí, você vai declarar, fala com Deus, Senhor, liberta-me, ó Pai, através do teu poder, ó Pai. Lembra-te, Senhor, de mim, esteja, Senhor, ao meu lado, Senhor, me guia, Senhor, me fortalece. Gente, é declarando palavras proféticas de bênção. Nós precisamos falar, há poder nas nossas palavras. Não adianta você só ali estar em espírito. Eu creio na oração em espírito, eu oro muito em espírito. Mas existem momentos, existem fortalezas que precisam ser destruídas através do nosso posicionamento em palavras, declarando a nossa vitória, declarando as bênçãos do Senhor, declarando palavras de bênção. Amém, gente? Glória Amém. a Deus. E aí vamos para o último ponto, né, dessa palavra. A gente agora vai meditar no versículo 8. E esse último ponto é mantendo o foco no propósito. Como é importante para que eu e você, nós possamos vencer, quebrando as armadilhas da vida, manter o foco no propósito. Amém? Amor, por favor, leia o verso 8, por gentileza. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Repita, amor, em nome de Jesus. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. O salmista, ele conclui o salmo, gente, com essa afirmação, sabe? Essa afirmação de que, olha, independente das armadilhas que a vida tente te colocar, o meu e o teu socorro, glória a Deus, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém. Que afirmação poderosa há nessas palavras, gente. Que afirmação poderosa. Exercício prático, terminou o episódio, declara 7 vezes aí, se você crê no número profético que eu tô liberando agora. Senhor, independente da armadilha que eu tenho tentado, que eu esteja vivendo hoje na minha jornada, Senhor, o meu socorro vem de ti, que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E você vai declarando essa palavra. E você declara e de repente essa palavra, ela entra dentro de você e ela produz vida. Ela produz vida. Vai ter pessoas que vai começar a ler e não vai crer. Ainda não vai crer. Por quê? Porque a luta, a armadilha tá tão forte na vida dela, mas a partir do momento que você vai declarando, o Senhor, ele vai derramando fé, ele vai derramando um espírito de ousadia no teu coração e de repente você vai declarar essa palavra com vida, com o poder de Deus nas tuas palavras. Aleluia. E é isso, gente, que vai transformando a nossa jornada, sabe? E aí quando eu falo de manter o foco no propósito,
Eu preciso dizer que nós precisamos verdadeiramente criar um campo de declarações proféticas na nossa jornada, mantendo o foco no propósito do Senhor, confiando que Ele vai nos guiar, porque Ele nos guia, sabe? Nosso Deus é um Deus que está nos guiando, nos protegendo das astutas ciladas do inimigo. E quando a gente fala de foco, a gente precisa falar da importância de manter esse foco no propósito. Glória a Deus. Você não pode desviar o teu olhar do propósito. Sabe, mesmo diante das armadilhas da vida, permanece no caminho de Deus e no propósito que Ele tem com a tua vida. Nós estamos todos os dias aqui para encorajar você a viver o teu propósito com Deus, sabe? E aí quando eu falo de foco, como que eu mantenho o foco no meu propósito? Gente, a gente mantém o foco no propósito quando a gente resiste às armadilhas, quando a gente resiste às provações, quando a gente sabe que no Senhor a gente encontra o fortalecimento e a ajuda necessária para a gente resistir a essas fortalezas. E é com o Senhor e somente conectados a Deus a gente avança. E aí, para que isso aconteça, eu e você, nós precisamos criar metas espirituais. Como assim, Dani? Metas espirituais? Sim, metas espirituais alinhadas ao nosso propósito, sabe? E essas metas, elas precisam ser revisadas regularmente. A gente precisa estar ajustando todos os dias elas em conforme com aquilo que o Senhor tem gerado nos nossos corações. Amém. E isso é comprometimento com a jornada do propósito, sabe? Muitas das vezes a gente perece porque a gente não busca o entendimento no Senhor. A gente não busca o conhecimento que Cristo, Ele quer nos entregar. Por falta mesmo de desleixo nosso, sabe? E se eu pudesse trazer exemplos de metas espirituais aqui, aprofunda a tua vida de oração. Dani, como assim aprofundar minha vida de oração? Você ora quanto tempo? Quanto tempo por dia você ora? Você ora 10 minutos? Bota 20 minutos. Você ora 1 hora? Bota 1h30, bota 2 horas. É mais de Deus, mais de Deus. Quanto mais a gente busca Deus, mais Ele vai se revelar para mim, para você. Estude a palavra do Senhor regularmente. Nós precisamos entender que se a gente quer ser gerado em um propósito à luz da palavra, a gente tem que estudar a palavra. Como que a gente vai viver o propósito de Deus à luz da Bíblia se a gente não estuda a Bíblia? Vocês estão entendendo, gente? Então estuda mais a palavra e serve, se envolve com pessoas, com uma comunidade de fé para que você possa servir e se desenvolver. Não é só sobre você, mas é através de você Deus vai gerar na vida de outras pessoas. Amém. Quando a gente fala de amar a Deus e servir pessoas, é verdadeiramente isso, sabe? E para finalizar o episódio de hoje, eu queria trazer uma analogia. Eu gosto muito das analogias porque, não sei vocês, né, mas eu tendo a pensar naquela história que eu tô trazendo para vocês, e eu acredito que ela fica muito mais ainda fortalecida. A gente fez uma meditação linda no Salmo 124, e eu acredito que quando a gente traz uma experiência prática real dos nossos dias, algo que facilite o entendimento, eu creio que essa palavra, ela cria raízes. Deus, ele enraiza no coração de vocês, assim como Deus tem trazido raízes novas para os nossos corações. E a analogia que eu quero trazer hoje é sobre o jardineiro e o jardim, glória a Deus. A gente pode comparar, gente, o Salmo 124 hoje, quando a gente fala da jornada do propósito com Deus, né? A gente pode trazer, sim, essa analogia do jardineiro e do jardim. Assim como o jardineiro, ele cuida, ele cultiva e ele protege o jardim das ameaças externas, um exemplo, as pragas, né? Deus, ele cuida de nós. E ele nos protege das armadilhas e das adversidades da vida. Aleluia. Às vezes você diz assim, mas como que Deus está cuidando de mim, está me protegendo diante disso aqui que eu estou passando agora? O que você está passando é um reflexozinho de algo muito maior que iria acontecer se não fosse Deus na sua vida. Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus. E aqui eu quero dizer para você, ainda nessa analogia, que cada um de nós, como cristãos, nós somos como uma planta. Uma planta no jardim de Deus. Glória a Deus. Crescendo, florescendo, sobre o cuidado e a orientação do Senhor. E à medida em que a gente vai enfrentando, sim, as armadilhas, os desafios, Deus, ele está presente. E essa presença, como um jardineiro, né? Essa presença, ela vai fazer o quê? Ela vai te nutrir, ela vai te fortalecer, ela me nutre e me fortalece e ela nos ajuda a gente permanecer firmes e enraizados no nosso propósito com o Senhor. E ainda sobre a analogia do jardim, do jardineiro, aqui a gente precisa lembrar da importância da nossa confiança em Deus. É essa confiança que vai permitir a mim e a você
cultivar uma proteção e o entendimento da jornada do propósito. Porque eu sei que eu estou caminhando, mas eu tenho um jardineiro que está cuidando de mim. Eu posso estar exposta às pragas, às situações, às adversidades, mas o jardineiro está cuidando de mim, está cuidando da minha plantinha, glória a Deus. E assim como eu falei, o jardineiro ele cuida das plantas com amor e com dedicação. E aí quem conhece jardineiros sabe que eles são apaixonados, eles cuidam com muito amor, né? Para que as plantas estejam sempre bem saudáveis, vigorosas, né? Assim Deus, ele está sempre presente, disposto a nos ajudar, a me ajudar e a te ajudar a superar as armadilhas da vida, nos guiando no caminho e na direção do nosso propósito à luz da palavra dele. Amém? Então que você possa dar um glória a Deus por essa palavra, que você possa ser edificado em fé através da palavra que hoje o Senhor, ele trouxe para os nossos corações. Eu quero convidar você agora a fechar os teus olhos, nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor que hoje, assim como todos os dias da nossa vida, a oração ela precisa fazer parte, tá, gente, da nossa jornada do propósito a todo tempo. As 24 horas do dia a gente precisa orar sem cessar, mas a gente também precisa ficar vigilante para a gente não cair, né, nessas tentações, nas armadilhas que muitas das vezes o inimigo vai tentar contra a nossa vida. Amém. E hoje nós vamos orar pedindo a Deus, né, declarando que o Senhor tem quebrado as armadilhas, mas pedindo a proteção de Deus e que o Senhor sempre esteja conosco para a gente vencer cada etapa da nossa jornada do propósito. Amém? Alexandre vai estar orando pela Amém. Gente agora em nome de Jesus. Pai Santo, querido amado, obrigado, Senhor, pelo teu socorro, Deus. Obrigada, Deus. Assim como lemos aqui no Salmo, Pai, o socorro vem do Senhor. Somos gratos a Ti, Pai. Somos gratos, Deus. Por sempre nos proteger, Pai, nos livrar de todo mal. Que o Senhor, Pai, abençoe a vida de todos aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Abençoa, Deus. E que o Senhor também possa, Pai, ser o socorro deles. Que eles possam entregar a vida, Pai, deles para Ti. E que o Senhor, Pai, Deus socorra a eles, que eles possam, Pai, caminhar segundo a Tua palavra. Em nome Pai, de Jesus, Deus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Lava eles com Teu sangue, Pai. Que o Senhor possa repreender todo o mal, Senhor. Modifica o quadro, Pai. Abençoa a saúde, abençoa o financeiro. Abençoa as famílias, os casamentos. Faz o Teu milagre, em Deus, nome na de vida Jesus, deles. ó Deus. E que eles possam seguir, Pai, de fé em fé, de glória em glória, seguindo no Teu caminho. Que eles possam reconhecer, Pai, que o Senhor é Deus na vida deles. E que eles também possam testemunhar, Pai, as vitórias e as conquistas que o Senhor vai entregar nas mãos deles, Pai. Que eles possam Te honrar e que eles possam também ser canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Muito obrigado, Pai, por mais um dia. Nos perdoa pelos nossos pecados, Deus. E que amanhã nós possamos estar aqui de volta em mais um episódio do Café com Propósito. Em nome assim, de Deus, Jesus, eu te ó oro, Deus. Pai, desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você declara o teu amém para a glória de Deus. Que Deus te abençoe verdadeiramente todos os dias da sua vida e que possamos estar juntos na nossa jornada do propósito. Aqui, sempre que a gente está finalizando o vídeo, a gente deixa a playlist do vídeo que a gente está, da série, né? A gente está na série do livro de Salmos, então tem desde o primeiro capítulo de Salmos. E a gente quer encorajar você a viver o teu propósito, a viver o teu chamado com Deus à luz da palavra dele. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, vem com a gente viver essa jornada e desfrutar dos milagres que o Senhor vai gerar nessa jornada do propósito. Que Deus te abençoe. Até amanhã, tá aí a playlist e fica com Deus. Deus te abençoe. A playlist aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe.